Vamos agora para o momento da mensagem. Se você pode, abre sua Bíblia comigo novamente na Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ler os versos 21 em diante. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deixa aberto aí, não feche, só feche os olhos mais uma vez para uma rápida oração. Pai, o que pedimos é iluminação sobre o texto, graça abundante e gloriosa sendo despejada entre nós, vidas sendo salvas e seu nome, sobretudo, sendo glorificado. Amém. Irmãos, há alguns dias atrás, nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante, 503 anos da Reforma Protestante, e ela ocorreu em virtude da obra que Deus realizou na vida de um homem, um monge alemão da ordem agostiniana, Martinho Lutero. E a pergunta que Lutero fazia, o seu coração clamava todos os dias, é a pergunta que tem sido feita desde a queda do homem. E a pergunta é: como um homem pode ser perdoado dos seus pecados? Ou como Deus pode perdoar um pecador? Como um homem pode se tornar justo diante de Deus? O homem, antes da queda, era dotado de uma justiça, de uma certa perfeição moral, mas quando ocorre a queda, o homem perde essa justiça, e desde lá, ele leva toda a raça humana com ele. Logo, como diz Paulo, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, por isso que todos morreram, ou como está no verso 23 do texto supracitado, todos pecaram, e todos então carecem dessa justiça. E esta é a pergunta que todos fazem desde então: como um homem pode se tornar justo? Como pode ser perdoado? Como pode ser salvo? E Paulo, o apóstolo Paulo, vai dar as respostas nesses textos que eu acabei de ler, no texto base da minha mensagem. Como um homem pode se tornar justo? É o que Paulo vai tentar responder em Romanos 3, dos versos 21 em diante. Paulo começa a carta aos Romanos dizendo que toda a raça humana está condenada. Capítulo 1, gentios. Capítulo 2, judeus, tanto judeus quanto gentios, estão condenados. Capítulo 3, todos os homens, toda a raça humana, e que mediante a lei, a observância dos mandamentos, ninguém pode ser salvo. Então Paulo vai explicar que a única maneira de ser salvo é mediante a justiça imputada de outro a nós. É só dessa forma
que a justiça de outro seja imputada a nós. Vamos começar o texto. Verso 21 diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que quer dizer esse termo justiça de Deus? Antes de prosseguirmos, o que Paulo quer dizer com justiça de Deus? Agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus aqui é o modo como Deus considera, como Deus torna justo os pecadores que transgrediram sua lei, que o ofenderam, que pecaram contra ele. Então, quando eu usar o termo aqui justiça de Deus, é o mesmo que usar perdão, é o mesmo que usar salvação, é o mesmo que usar justificação. Então, se manifestou o perdão, se manifestou a salvação, se manifestou a justificação. E esse versículo 21, ele tem aqui, esse termo justiça de Deus aqui, ele nos traz três verdades. Paulo, com esse verso e com esse termo, traz aqui três verdades que temos que aprender. Primeiro, é que Deus é justo. Ele aqui aponta, nos relembra de um dos atributos de Deus. Atributos são qualidades que Deus arroga para si. E ele cita a justiça de Deus, a excelência moral de Deus. O que significa Deus ser justo? Significa que Deus deve tratar os homens conforme eles merecem. Nesse sentido, se ele vai salvar pecadores, Deus deve fazer isso sem manchar sua justiça, porque salvar, perdoar pecadores é contrário à sua justiça, uma vez que esses pecadores merecem ser punidos e não perdoados. A justiça de Deus exige que o homem seja punido. Então, se ele vai salvá-los, ele deve fazer isso sem manchar sua justiça. Segunda verdade que o texto traz é que Deus não é só justo, mas ele também justifica pecadores. É o que o verso 26, 25, 26 diz, que ele é justo e justificador daqueles que creem. Então, o texto não revela só que ele é justo, mas que ele também justifica pecadores, ou seja, ele torna pecadores justos, ele declara pecadores justos, ele consegue fazer isso sem deixar de ser justo. E a pergunta é: como Deus declara pecadores injustos justos? Essa justificação, modo como Deus justifica, torna justo um pecador, é feita com base, não é feita com base no que somos, não é feita com base no que fazemos, não é feita com base em nossas obras. Essa justificação, esse modo como Deus nos torna justos, é feito com base na justiça que Ele pega de outra pessoa e concede a nós pecadores. Essa justiça é feita com base na justiça de outro, na justiça imputada, atribuída de outro aos pecadores, a nós, homens sem justiça própria. É isso que quer dizer a justiça de Deus aqui. Deus, então, através da justiça de outro, dada a nós, nos considera justos, nos trata como justos, nos aceita como justos, com base na justiça transferida de outro. A terceira verdade que o texto apresenta é que esse termo justiça de Deus é um conceito estranho à nossa natureza,
a nossa condição. Ela é o oposto do conceito da justiça humana, porque a justiça humana, quando falamos de justiça, o que vem à nossa mente são méritos, é uma justiça meritória, retributiva, ou seja, nós só recebemos aquilo que merecemos, que pagamos para ter. Entretanto, essa justiça é gratuita, imerecida, é uma obra da graça, é um presente, foi nos dada sem que fizéssemos nada, não foi pelos nossos méritos, foi apesar dos nossos deméritos. Somos justificados, tratados como justos, perdoados, salvos, sem motivo algum. Isso é um conceito difícil para muitos entenderem. Por isso que é tão fácil sermos legalistas, cairmos no legalismo, que de certa forma queremos participar, merecer algo de Deus, contribuir para o perdão, para a salvação. Por isso parece um conceito estranho ao homem, que é totalmente gratuito. Então esse processo de Deus justificar pecadores com base em uma justiça alheia é o termo que chamamos justificação. Vamos entender um pouco mais sobre a justificação, você ficar por dentro. O que significa esse termo? Que obra da graça é essa que Deus faz por nós? Primeiro, a justificação é uma ação de Deus, é uma obra unilateral, um só lado, é uma obra que compete somente a Deus, depende só de Deus, o homem não participa. É Deus quem perdoa, é Deus quem salva, é Deus quem torna alguém justo, independente de suas obras, independente dos seus atos. Segundo, a justificação é um ato jurídico. Nós entramos aí no campo do direito, é um termo forense. Nós agora passamos para um tribunal, e nesse tribunal, justificação é uma declaração feita da parte de Deus. Deus, neste tribunal, dá uma sentença favorável ao pecador, o declara justo, justificação. É uma obra exclusiva da parte de Deus. Deus, em seu tribunal, nos declara juridicamente perdoados, justos. Mais uma vez, como ele faz isso? Com base na justiça transferida de outro, dada, vestida, dada a você, vestida. E a terceira coisa que você deve aprender: o ato da justificação não muda a nossa natureza, continuamos pecadores, nossa essência não muda, o que muda é a nossa sentença, é a nossa condição. Não fomos transformados em justos, fomos tratados como justos, continuamos com pecados, mas não somos mais tratados como pecadores. Isso é justificação. É um ato que você não vê, que você não sente. Acontece depois, a santificação, você vê, você sente. Mas a justificação, ela acontece na eternidade, no tribunal de Deus. Você continua pecador. Você não é transformado num santo, num justo, mas é tratado como um santo, como um justo. É declarado, é uma declaração legal, forense, jurídica. Juridicamente você está quites com o tribunal do céu, com as demandas da justiça de Deus, com a lei de Deus. Isso é justo, juridicamente não há culpa em você. Você pode gritar agora, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque foram declarados justos. Romanos 8,
Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus que justifica, e quem os condenará? Não pode mais você ser condenado, nem não pode mais ser condenado, nem julgado. Por quê? Porque no tribunal dos céus foi dada uma sentença, e você foi absolvido, perdoado, tetelestai, está consumado. Diabo pode vir hoje, amanhã, daqui 10 anos, acusar, não adianta, seus pecados foram lançados em Cristo, e a justiça de Cristo em você, não tem mais jeito, é impossível. Por isso que nós cremos na doutrina, no postulado da redenção eficaz, da expiação eficaz, da redenção particular, ou seja, todos aqueles a quem Cristo derramou seu sangue, juridicamente estão no estado legal com a justiça divina. O seu problema jurídico, mediante ao sangue de Cristo, foi resolvido, de modo que eles não podem mais ser condenados, e de modo que por todo aquele que Cristo derramou o seu sangue, esse está legalmente em paz com Deus, legalmente quites com a justiça divina, legalmente perdoado. Se Cristo tivesse derramado o sangue por toda a raça humana, a situação jurídica de toda a raça humana estaria resolvida, logo ninguém poderia ser punido. Se alguém então vai para o inferno, que Cristo derramou o seu sangue, Deus está sendo injusto em condenar um homem cuja situação jurídica foi resolvida pelo derramamento do sangue. Então, se existem pessoas que estão indo para o inferno, é porque a situação jurídica dela não foi resolvida, e se ela não foi resolvida, significa que Jesus não morreu por todos os homens, somente aqueles em quem a situação jurídica foi resolvida, é que estarão nos céus. Muito importante você aprender isso. Agora, segundo ponto, como essa justificação se manifestou? Como esse perdão se manifestou? Como essa salvação se manifestou? No verso 21, continua: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que significa? Significa que essa justiça, o modo como Deus salva pecadores, já existia no Antigo Testamento, já existia no Antigo Concerto, mas ainda estava oculta. Quando ele fala se manifestou, não diz que ela não existia. O perdão, a redenção, o modo como Deus salva, como justifica alguém, já existia, mas estava oculta. E o texto diz: se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é a lei e os profetas? É todo o Antigo Testamento. Essa justiça estava contida no Antigo Testamento, se falava nela no Antigo Testamento, porém se falava de um modo velado. É como você via silhuetas, mas tinha algo cobrindo. Ela estava lá, mas encoberta, não havia se manifestado essa justiça, esse modo como Deus salva. Mas o texto prossegue: mas sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A parte primeira: mas agora se manifestou. Ela já estava lá, já existia, mas estava oculta. Mas agora, Paulo diz, em nossa época, em nosso tempo, agora no Novo Testamento, essa justiça se manifestou. O que Paulo está querendo dizer isso? Com a vinda, a encarnação do Senhor Jesus Cristo, o meio com o qual Deus salva, redime, perdoa. A lei e os profetas falam
falavam, profetizavam, apontavam, diziam de sombras, nuvens, arquétipos daquilo que viria. Então agora, no tempo do Novo Testamento, essa justiça se encarnou, se apresentou, se manifestou na figura, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o meio que Deus justifica pecadores foi prometido no Antigo Testamento, entretanto, só manifestado com a vinda, encarnação e morte de Jesus. Assim, a justiça de Deus, possibilidade de justificar pecadores, se manifestou através de Cristo, através da vinda de Jesus. Era a grande pergunta: como um Deus justo perdoa pecadores injustos, sem deixar de ser justo? Como um Deus justo perdoa pecadores, ou salva pecadores, justifica pecadores injustos, sem deixar de ser justos? Resposta: com a vinda, encarnação, morte, ressurreição de Cristo, ou seja, através da cruz de Cristo. Aleluia. Esse aleluia aí não foi pentecostal não, foi reformado esse aleluia. Aleluia em grego esse aí. Agora temos outra verdade gloriosíssima aqui. Como essa justiça se manifestou? O verso 21 dá: mas agora sem lei se manifestou essa justiça. Presta atenção nesse termo, é muito importante. Sem lei. Ele está dizendo que essa justiça, a maneira que Deus perdoa, salva, se manifestou sem lei. Ou seja, a maneira com que Deus salva um pecador não é baseada na obediência da lei, em méritos, em obras. A maneira com que Deus perdoa um pecador independe das suas obras, da obediência aos mandamentos, sem lei. É o que está no capítulo 19, verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, e o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo está dizendo que a lei foi dada para calar nossa boca, que a lei só serve para fazer todos condenados e culpáveis diante de Deus, que pela lei ninguém pode ser justificado, perdoado, salvo, e que pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei é para nos fazer mais pecadores que temos consciência. Paulo vai dizer que essa justiça prometida e manifestada no Novo Testamento, até através da morte, da vinda, morte e ressurreição de Cristo, ela aconteceu sem lei, sem mérito, sem obediência, sem observância, sem obras, sem méritos. Sabe qual é o nome disso? Graça. Repete bem alto: graça. Ele justifica, Ele perdoa, Ele salva, sem que eu cumpra nada, sem que você cumpra nada. Você é justificado por graça. Isso é tremendo, maravilhoso. Agora, se não é pela lei que eu sou justificado, perdoado, salvo, como é então que eu alcanço essa justiça, esse perdão, essa salvação? Como é então que alcançamos essa justiça? Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Resposta: eu recebo essa justiça mediante a fé, pela fé somente, sola fide, somente a fé.
A salvação é uma obra da graça. Efésios 2, 6 a 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é uma obra de Deus, é unilateral, vem de Deus. A fé é a ferramenta, é o objeto com o qual eu recebo essa graça chamada salvação, essa justiça de Deus. A fé é o meio que Deus aplica essa justiça. Justiça de Cristo que não possuímos, é através da fé. Não é por obras, não é meritória, é por fé. E o que é fé aqui? Como é a fé salvadora? Qual é o caráter da fé salvadora? Muita gente entende fé como pensamento positivo, esforço, aquela fé do caroço, eu creio que ele vai curar o meu caroço. Não é. A fé é a plena consciência de quem Deus é, de quem nós somos e do que Cristo fez. A fé tem a ver com consciência, é a plena consciência na sua obra. Quando eu então entendo quem eu sou, um pecador miserável, quem Deus é, justo e santo, o que eu mereço, o lago de fogo, e o que Cristo fez, morreu substitutivamente por mim. Quando eu tenho essa consciência e lanço minha esperança, minha confiança nele, eu estou crendo de forma salvífica. Essa é a fé salvadora. É assim que você é salvo. É admitir nossa falência, é reconhecer nossos pecados, é aceitar nossa justa condenação e olhar para as nossas obras e dizer: são trapos de imundícia, minhas melhores obras são pecado, mas eu lanço minha esperança de salvação no mérito de outro, na justiça de outro, na obra de outro. É reconhecer meus pecados. Então, quando eu faço isso, eu alcanço essa justiça. Ou melhor, para ficar mais bíblico, essa justiça me alcança. É assim. Se tem um pecador nos vendo e carece de salvação, e carece dessa justiça, como eu alcanço essa justiça? Você deve renunciar à sua justiça, renunciar seus méritos e confiar exclusivamente nos méritos de Cristo. E é nesse momento que o martelo do céu é batido e você recebe essa justiça. Amém? Agora, quarto, para quem Deus concede essa justiça? Há alguma categoria especial na qual Deus concede essa justiça? Para quais pessoas Ele concede essa justiça? Há algum grupo privilegiado? Veja só, 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo responde aqui dizendo que a justiça, a quem a justiça de Deus é dada. A justificação, método com que Deus perdoa, declara legalmente justo, ocorre somente com os que creem. O que Paulo quer dizer com isso? Veja só, no 23 ele diz: todos pecaram. Todos pecaram, significa que todos os homens, religiosos e não religiosos, judeus e pagãos, santos e impuros, na sua tentativa de alcançar essa justiça, falharam. Todos pecaram, todos se fizeram culpados. Então o método para um ser salvo é o mesmo método para o outro ser. Não há uma categoria especial, porque todos
todos pecaram. Então, a maneira com que Deus justifica é pela fé a todas as categorias de homem. Não há homem que não precise crer para ser salvo, não há homem que não precise da fé para ser justificado, porque todos estão na mesma condição. Então o método para ser salvo é igual para todos. Tem que crer, é pela fé. Por quê? Todos precisam crer pela fé, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa? Que a nossa justiça não foi suficiente para sermos aprovados diante de Deus. A nossa justiça não foi suficiente para o perdão. Por todos nós termos pecados, todos nós carecemos da glória de Deus, ou seja, carecemos do perdão, carecemos dessa justiça que só pode ser dada pela fé a todos os homens. Amém? Agora Paulo vai mostrar o âmago da justificação. Verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo. Veja o âmago, como a justificação é concedida. Ela é concedida, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo faz questão de fazer uma redundância, é para exagerar, é completamente de graça, é totalmente de graça. A origem da justificação não está no que nós fazemos, mas está no amor de Deus. A origem da justificação não está em nossas obras, mas na misericórdia divina, no perdão divino. O que é graça? Favor benevolente e merecido de Deus, a disposição que Deus tem de fazer bem aos homens sem que eles mereçam. Você tem que perder o sono por algo dessa forma. Ele nos justifica sem ver nada em nós, nada positivo em nós. É graça, essa justiça nos é dada, é um presente que procede do amor e da misericórdia de Deus. Agora, para encerrar, porque aquele relógio ficou com problema, ele não para. Agora, tem um detalhe aqui. Está muito legal, né? Está muito bonito. Presta atenção. Agora, para Deus conceder tudo isso a nós, de forma tão completa e tão suficiente, sem deixar de ser justo, alguém teve que pagar toda a dívida que era nossa. Por isso que o 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção era usada no pagamento para a libertação de um escravo. Era a libertação de um escravo mediante ao pagamento de um valor. Isso é redenção. Para aquele escravo ser livre, um valor tinha que ser pago para comprar a liberdade dele. Para Deus fazer tudo isso conosco, nos justificar sem deixar de ser justo, alguém teria que pagar nossa justiça, nossa soltura, nosso perdão. Quem é que paga? Pela redenção que há em Cristo Jesus, mediante ao sacrifício vicário de Cristo. Deus só pode fazer isso através da morte de Cristo na cruz. Ele morre como pagamento para comprar nossa soltura, liberdade, perdão, nossa redenção. Éramos escravos do diabo, filhos da ira, escravos do pecado, merecedores do castigo eterno, mas nossa liberdade, perdão, redenção foi comprada pelo preço do sangue, o sangue de Jesus. É isso que Paulo está
ensinando. Deus só pode aplicar a justiça do seu Filho de graça em nós, mediante ao pagamento de nossa dívida na cruz do Calvário. Quem crê nisso diz amém. Amém. Agora eu termino em 3 minutos e 12 segundos. 4 princípios nós aprendemos com essa mensagem, para a conclusão do sermão. Primeiro, a justificação pela graça mediante a fé quebra todo o nosso orgulho. Não pode ter aqui crente de nariz empinado, porque todos pecaram. E se alguém é salvo, só é salvo pela graça. Não pode haver nenhum orgulho. Éramos bichos e vermes, foi-nos concedido perdão, ainda sendo bichos e vermes, totalmente de graça. Segundo princípio, mostra o amor de Deus. Deus não tinha nenhuma obrigação, nenhum dever de nos salvar, de nos perdoar, mas o fez baseado em seu amor. Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Terceiro, como eu sei que eu fui justificado? Como eu sei que eu recebi essa graça gratuita? Como eu sei que a justiça de Deus se manifestou em mim? Que eu sou perdoado, redimido? Como eu sei? A justificação é uma obra invisível, mas ela é provada por uma obra visível: santificação. Eu mudei minha vida, mudei meus princípios, meus valores, meu pensamento, minha conduta. Quarto princípio que eu aprendo, pode começar a tocar o teclado aqui se quiser. Esta justiça ainda está disponível hoje para aquele que crê. Essa justiça que foi manifestada agora com a vinda de Cristo está disponível para você. Talvez você que me vê em casa ainda está morto em pecados, é um crente falso, religioso, mas não nasceu de novo, ou conhece alguém, um ente querido. Eu quero dizer que essa justiça está disponível a você hoje, e é pela fé. Creia nessa obra bendita, lance-se em Cristo, se atire nas suas obras, nos seus méritos, confie nele para a salvação, se arrependa e receba agora, hoje, uma sentença favorável no tribunal de Deus, e seja salvo.